Fala devs, beleza? Hoje eu estou aqui juntamente com o Felipe para dar aula sobre estrutura de dados e o Loop for. Ele vai falar um pouco mais sobre o Loop for e hoje eu vou apresentar para vocês sobre estrutura de dados em Python. Bom, o que são as estruturas de dados? Nós temos aqui dentro do Python as opções de listas, tuplas, sets e dicionários. Eu vou aqui retomar com vocês uma coisa que a gente aprendeu lá na primeira semana, que são as variáveis. Bom, se você quiser armazenar alguma informação para que você consiga repetir no código várias vezes, ou para que você consiga dar um nome a ela e saber o que está acontecendo, você pode usar as variáveis. Então, vou fazer uma variável aqui chamada fruta e colocar dentro dela abacaxi. E aí, esse é um exemplo de armazenar a informação abacaxi dentro de uma variável. A variável é uma caixinha que você armazenou essa informação que você pode usar mais tarde. Agora, se eu quisesse colocar outras frutas, por exemplo, essa aqui é a fruta 1, mas tem a fruta 2, que vai ser laranja. E vocês viram que eu usei aspas diferentes. É da mesma forma, vai dar o mesmo resultado. Vai fazer uma string, que vocês viram também na primeira semana. E aí eu quero continuar essa minha lista de compras. Então tem a fruta 1, a fruta 2, a fruta 3, que vai ser banana. Vocês já podem perceber que eu estou usando a minha lista de compras aqui, que a minha mãe me mandou para ir lá fazer na feira. Então minha mãe me deu uma lista de compras, falou para eu ir lá na feira e comprar isso daí. E vocês já começaram a perceber que isso daqui não está sendo muito bom, né? Então você escrever muitas vezes, repetir código muitas vezes, não é muito bom. Já começa a perceber que isso daí tem alguma coisa melhor a se fazer, alguma coisa mais eficiente. Então o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui e falar que eu tenho frutas e eu vou fazer a minha lista. O que é a minha lista? Minha lista, você começa fazendo a lista abrindo esse colchete aqui. E aí, aqui você pode armazenar um monte de informação. Então eu vou lá armazenar abacaxi. E aí, para você colocar outra informação, é só você dar vírgula e escrever laranja, banana e manga. Aqui eu já fiz a minha lista. Aqui é a mesma informação que está nessa imagem aqui. Então eu tenho a abacaxi, a laranja, a banana e a manga. Eu armazenei dentro de uma lista. E o que é uma lista? É uma caixa enorme que cabem várias variáveis. Pode ser variáveis, podem ser strings, podem ser integers, podem ser booleanos. Então aqui eu podia ter colocado um 10, eu podia ter colocado um false, que é um booleano, podia ter colocado um 3.1, mas para não confundir as minhas compras, que eu preciso ir lá na feira, eu vou deixar só a minha lista de compras aqui mesmo. E o que eu posso fazer nessa lista? Aqui eu fiz de proposital, nessa lista de compras aqui, que eu comecei no índice 0. Então a lista ela tem uma ordem e ela começa no índice 0. Então, como é que eu vou acessar o meu primeiro item que eu tenho que comprar? Cheguei lá na feira, eu preciso acessar o meu primeiro item. Eu chego lá, escrevo o nome da variável dessa lista, abro colchetes e coloco o índice que eu quero acessar, que é o primeiro, que é o 0. Assim como nas strings, você pode fazer indexação nas listas. Então, você pode acessar índices específicos dentro da lista. E agora eu estou acessando o primeiro índice. E o que vai aparecer? Vai aparecer abacaxi. E se eu quiser o segundo item, eu boto 1 e aparece laranja. O terceiro item, banana. O quarto. E se eu colocar o quinto item? Se vocês podem ver que não tem ali. Vai aparecer um erro. Esse erro é muito comum. Index error. Vocês vão ver, às vezes, no seu código, você pode estar fazendo looping e acessar algum item que não tem numa lista. Então, é normal acontecer isso, e aí esse item pode aparecer, esse erro pode aparecer. E assim como nas strings, eu posso acessar, dividir a lista. Então, eu posso acessar o item 0 até o item 1. Então, o item 2, né? Que no caso é o index 1. Então eu vou acessar o item 0 e o item 1. Assim como nas strings, ele inclui o primeiro item. Então se eu colocar aqui 1 e até o 4,
ele vai pegar o item 1 como primeiro item, que é a laranja. Então ele vai pegar lá a laranja. E por que que ele aqui deu certo o 4? Porque ele não inclui o 4. Ele vai até o 3. Então, tipo, ele vai pegar aqui, vai começar no 1, vai 2, vai 3 e não vai no 4, porque aqui não está incluído. Então é que nem como você fosse acessar uma string. A string ela é parecida com as listas nesse caso. E aqui você pode até delimitar um step. Então você pode ir do 1 ao 4, mas pulando um número. Então eu vou pular a banana. E fui lá, laranja, aí pulei 1, fui na banana. E se eu apagar tudo isso e colocar menos 1? Ele vai reverter a lista. Ele vai botar a manga como primeiro e reverter a lista. Bom, agora vocês já viram sobre indexar listas. Vocês viram sobre fazer slicing em listas, que é isso daqui, de você escolher certos itens. E como você pode saber quantos itens tem numa lista? Você usa a função len. Len vai dizer para você quantos itens tem dentro da sua lista. Quantos itens eu vou ter que comprar na feira? São 4. Legal, né? Então eu vou deixar aqui o len para vocês lembrarem. E se eu quiser saber qual item que tem dentro da minha lista? Ah, tem melancia na minha lista? Será que tem melancia na minha lista? Vocês já sabem que não, mas vamos testar. Em frutas. Esse in aqui, ele é como um operador de comparação. É como se eu dissesse assim: está dentro de frutas? Melancia está dentro de frutas? Perguntando para o Python. E ele está perguntando aqui: melancia em frutas? E ele vai me dar uma resposta. Aqui false, não está dentro de frutas. Mas eu vou botar aqui laranja, que eu sei que laranja está. Ele vai me dar true, porque laranja está aqui. Tá vendo? Isso é bem importante, mais pra frente vocês vão ver que até no loop for vocês vão usar. E se você quisesse fazer o contrário, falar assim, laranja not in frutas. Então aqui eu estou negando. Então estou falando para ele, a laranja não está em frutas? Aí ele vai me responder, false, ela está em frutas. E se eu dissesse melancia, ele ia me dizer o contrário, porque a melancia realmente não está em frutas. Então eu estou certo nessa afirmação. Então aqui a gente viu o in e o not in, que são bem importantes. Eles facilitam bastante procurar dados dentro de listas. Então você achar algum dado, eu esqueci se eu tenho que comprar banana. Banana está na lista de compras? Deixa eu ver. Pum. Ele já fala para você diretamente se está ou não está. E se eu quiser alterar algum valor? Eu não quero mais comprar abacaxi. Eu quero mudar minha lista. Nesse caso, as listas elas permitem fazer isso. Elas são mutáveis. Então você consegue alterar valores. Então eu vou alterar aqui o primeiro item da nossa lista para melancia. E se eu printar a lista frutas, vocês vão ver que o primeiro item não é mais abacaxi, agora é melancia. E se eu mudar para 1, eu vou mudar o segundo item para melancia. Isso porque aqui a gente está atribuindo que frutas é essa lista. E depois a gente está mudando. Então, se eu mudar aqui de novo, vai mudar para o último item. Eu botei 3, né? Isso aí é bem legal também, que você pode mudar a sua lista. Ela é bem flexível. Outra coisa, outros métodos importantes da lista. Se você quer adicionar no final da lista alguma coisa. Vamos lá. Então eu vou fazer frutas, a minha lista frutas, ponto. Aí sempre quando você vai acessar algum método, aqui o meu VS Code até está me dando já alguns nomes. Esses daqui são os que mais usam, tá vendo? A gente vai falar deles. Para você acessar esse método, você coloca o frutas, ponto, e aí você escreve o que você quer fazer. Aqui eu sei que o objeto frutas, isso vocês vão ver mais pra frente, tá vendo? Ó, tem um objeto. O objeto frutas, ele consegue fazer um append. O append é adicionar no final dele. Então eu vou adicionar algo no final da lista. E aí eu vou adicionar a melancia, de novo.
Tô com vontade de colocar melancia nessa lista. E aqui vocês podem ver, é a mesma lista, abacaxi, laranja, banana, manga, só que no final tem melancia. Eu adicionei lá no final. E se eu chegar e quiser remover uma coisa da lista? Frutas.remove. É bem a sintaxe é bem simples mesmo, de tipo colocar em inglês as coisas. Então vou escrever a lista, o nome da lista que eu fiz, botar ponto e escrever remove. Eu vou remover o quê? O remove ele funciona com o nome do dado que você quer remover. Então, tipo, eu tenho que escrever abacaxi, não posso colocar o índice aqui. Aí eu removi abacaxi. Na verdade, eu vou até testar aqui no índice e não dá certo, como vocês podem ver. Ele não remove isso daí porque não tem zero dentro da lista. Se tivesse zero, ele removeria o zero, tá vendo? Então eu vou deixar aqui abacaxi. E aí, o que a gente pode fazer também é, eu não quero adicionar no final da lista, eu quero adicionar em algum lugar específico. Opa. Eu vou usar o insert, eu vou inserir em algum lugar. E aí eu falo o index primeiro. Aqui ele já está até me dizendo um pouco como que funciona. Insert object before index. Então eu vou falar assim, eu quero adicionar melancia. Vamos lá, eu quero adicionar onde? Onde eu quero adicionar primeiro? Eu quero adicionar no começo da lista. Então eu vou adicionar no index 0. E eu quero, deixa eu apagar isso aqui. Eu quero adicionar o quê? Eu quero adicionar melancia. Então eu vou chegar aqui e falar para ele inserir melancia. Aí eu botei ela no index 0 e automaticamente já colocou tudo um index para o lado. Um índice para o lado. Legal, né? Tem muitos métodos legais aqui. A gente pode colocar em ordem essa lista. Então aqui, abacaxi, banana, laranja, manga. Aí colocou em ordem alfabética. E a gente pode reverter essa lista também. Então aqui ele vai fazer um reverse. Ele vai colocar a ordem contrária. Mas ele não vai colocar em ordem contrária alfabética. Ele vai colocar em ordem contrária da ordem que a gente atribuiu à lista. Aqui a gente atribuiu nessa ordem. Então aqui ele vai colocar na ordem contrária disso. Se a gente quisesse colocar em ordem alfabética e contrária, aí a gente teria que usar o sort antes. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode excluir o último item da lista. Vamos fazer isso. Frutas.pop, ele vai excluir o último item da lista. Automaticamente exclui o manga. Ou você pode excluir pelo index. Então eu vou excluir o 0, o abacaxi, e excluir abacaxi. Então aqui você pode colocar, se você colocar um número aqui, ele vai excluir o índice daquele número. Diferentemente do remove, que exclui o elemento em si. Se eu estiver indo muito rápido, bota mais devagarzinho esse vídeo e vai voltando nas partes que vocês tiverem mais dúvida. E eu quero que vocês vão testando também as coisas que eu vou colocando aqui. Então pega o seu VS Code, pega o seu Jupyter Notebook, pode entrar no Google Colab, pode usar qualquer fonte possível que vocês tenham aí para programar e testem, vão aqui programando comigo. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode achar o index de certo elemento. Então eu quero saber o index de laranja. Ele vai me dizer, opa, esse aqui eu tenho que printar. Então printando ele vai me dar o index de laranja. Então ele está no index 1, 0, 1. O index de manga está no index 3, que é bem útil saber também. E o que mais podemos fazer? Podemos fazer um clear na lista. O que é o clear? Ele vai apagar tudo que tiver na lista. Ele vai devolver uma lista em branco. E o count, que também você pode contar quantas vezes aparece uma palavra, o mesmo elemento na lista. Isso é possível porque dentro de listas podem ter elementos duplicados. Aqui aparece, vamos printar isso aqui também. Aqui aparece uma vez só abacaxi, mas se eu colocasse abacaxi de novo aqui, ele me daria 2 abacaxis, que tem 2 elementos iguais dentro da lista. Legal, né? E qual é a diferença de listas para
tuplas. O que são tuplas? Tuplas, elas são bem parecidas. Elas também são ordenadas, que nem as listas. Mas pensa assim, as listas dentro do Python são... Você foi na feira. Pensa que sua mãe te deu uma lista com lápis. Então você pode chegar lá, apagar primeiro o item e falar: ah, mãe, não tô a fim de comer abacaxi não, quero bolacha. Bota bolacha no lugar. Aí a sua mãe esperta fala assim: ele não vai apagar mais os itens da minha lista, eu vou colocar em caneta. E aí ela fez uma tupla. Ela não fez mais uma lista, agora ela fez uma tupla, porque você não pode mudar os elementos dela. Então a sua mãe, para garantir que você não altere a lista dela, ela vai colocar em caneta. E para isso, ela tem dentro do Python, isso significa que você vai colocar entre parênteses esse elemento aqui. Então você vai escrever do mesmo jeito que você escreveu lá: abacaxi, laranja, banana e manga. Do mesmo jeito que você escreveu, agora a gente tem uma tupla. Se você colocar o tipo dela aqui, você vai ver que é uma tuple. É assim que escreve. E se você colocar em colchetes, daquela forma aqui da lista, vai ser uma list. E se você quiser acessar algo dessa tupla, você pode chegar e fazer da mesma forma. Você usa esses colchetes e coloca o índice. Então eu quero o índice 0, índice 1, do índice 1 ao 3. Ele tem a mesma forma de fazer que nem as listas. Então ele vai dar os valores. Mas se você quiser alterar algum valor, vamos ver o que acontece. Eu quero alterar abacaxi para melancia. Ele não deixa, tá vendo? Não suporta esse tipo de atribuição. Isso é bem legal, mas também você tem que saber o que você quer. Se você quiser alterar, você pode fazer, primeiro, mudar essa tupla para lista, assim como você pode mudar integer para string, alguns strings para integer, floats para integer. Você também pode alterar tuplas para listas, listas para tuplas. Então você consegue fazer isso usando os métodos dele, list, e aí dentro de parênteses frutas. E aí ele vai te retornar a mesma lista, mesma tupla, só que em forma de lista. E dessa forma você consegue fazer alterações. Assim, tá vendo? E o que mais que tuplas... O que as tuplas conseguem fazer? Elas são mais limitadas, porque elas não são mutáveis. Elas também permitem duplicatas, então pode ter um outro abacaxi aqui. Mas elas têm poucas coisas que elas podem fazer. Você pode ver o além dela. Então também tem isso. Você também pode fazer o in e o not in. Também dá pra verificar isso. Dá pra fazer o index e o count. E o frutas.count. Mas ela é bem limitada nesse daí. O que são bom das tuplas? Elas são mais rápidas que as listas. Então, sempre que você puder, você fala assim: eu não vou mudar essa lista, ela é imutável. Eu sei que é isso e pronto. Você usa tupla, porque elas são mais rápidas. Então, é uma dica. Agora, partindo para dicionários. O que são dicionários? Pensa lá no dicionário mesmo. Você vai procurar uma palavra. Então, o que você faz para procurar a palavra? Você vai na ordem alfabética lá e tal, e você mais ou menos sabe onde está. Pum, você achou a palavra. A palavra vai ter o significado dela. Então, se a gente fosse fazer aqui um dicionário mesmo, eu vou chegar aqui e fazer um dicionário sobre Python, sobre estruturas de dados. Vamos fazer estruturas, dados. Qual que é a forma de fazer um dicionário? Você usa esses colchetes aqui assim, dessa forma. E aí você consegue escrever dentro deles.
uma forma de deixar mais bonitinho. Não precisa fazer isso, mas deixa mais bonitinho. Clica, fica dentro dos colchetes, clica Enter. Que aí ele vai ficar mais organizado. Aí eu vou fazer aqui. O que são listas? Aí, listas aqui vai ser a chave. Então, os dicionários, eles trabalham com chaves e valores. A chave é a palavra do dicionário que você quer procurar. O que é aquela chave? Então, a chave do meu dicionário aqui vai ser listas. E agora, eu dou vírgula e eu posso continuar. Então, eu posso continuar a colocar mais dados aqui dentro. Então, tuplas. E aí eu posso continuar aqui, eu posso colocar mais chaves. E o que é bom desse dicionário? Eu não preciso usar todo esse texto. Coleções de dados que são mutáveis e ordenados. Eu quero saber o que são listas. Vamos colocar aqui, estrutura de dados. E aí eu coloco a chave. Em vez de usar um índice, eu coloco a chave. Então eu posso colocar a chave aqui. E aí ele já vai me retornar o que é. Listas são coleções de dados, são mutáveis e ordenados. Entendi. Então, em vez de usar um índice, eu uso a chave para chegar naquilo. E o que é bom de fazer com isso aqui também? Por exemplo, eu tenho uma loja que eu tenho camisetas que custam R$25 e bonés que custam R$40. São bonés personalizados. Aí eu chego o meu cliente chega e pergunta quanto está custando os bonés? R$40. E se eu quisesse ir além, eu podia fazer um dicionário dentro de um dicionário. E aí colocar preço, que vai ser 25, e quantidade, que vai ser 5. E aí, se eu entrar aqui dentro de bonés, ele vai me retornar... Não, bonés não, camisetas. Porque camisetas eu botei o outro dicionário. Ele vai me retornar um outro dicionário. Que aí eu posso acessar de novo com outra indexação. Tem aí em estoque boné? Camisetas? Eu sei que tem 5. Beleza. Qual que são o preço delas? Então eu vou acessar o preço delas aqui, que são 25. Então eu tenho 5 camisetas de R$25. Pô, que legal. Então o dicionário é muito bom para isso. Eu posso adicionar novos dados. Então, além de camisetas e bonés, eu também tenho calças. Adicionei um novo dado aqui. Vamos dizer que calças são R$10. Bem baratinhas as calças. E se eu mudar isso aqui, vai estar lá, calças. Só que eu não posso adicionar algo que já existe. Se eu colocar aqui calças de novo e escrever 20, primeiro ele vai atribuir que calças é 10 e depois que é 20. Então ele vai alterar o dado daquela chave. Então só pode ter uma chave igual. Se eu escrever bonés aqui de novo, ele não vai nem me dar um erro. Ele vai atribuir de novo o bonés. Então vai ficar 50. Se eu mostrar aqui para vocês, vocês vão ver. Bonés 50. Então as chaves, elas são ordenadas e não são permitidas duplicadas. E os valores são mutáveis. Você pode mudar os valores, mas não as chaves. Se você for botar uma nova chave, você consegue. Isso é muito bom. Então aqui também permite você saber o tamanho. Aqui tem 2 chaves, porque isso aqui não está contando, já que é a mesma chave. Então aqui tem 2 chaves. E se você acessar camisetas, ele vai dizer também que tem 2 chaves dentro de camisetas, porque é um outro dicionário. E se você chegar e disser para mim que você quer saber se tem camisetas dentro de estrutura de dados, ele vai dizer que true. Então ele vai ver se tem uma chave dentro do dicionário. E isso
você pode tentar para os valores que não vai dar certo. Então é só com as chaves. Não tem uma chave 40 dentro do dicionário. Outra coisa muito importante do dicionário é que você tem algumas formas diferentes de mexer. Então você pode acessar todas as chaves do dicionário usando o .keys. Ele vai retornar as chaves desse dicionário. Então aqui tá, camisetas e bonés. Eu sei que essas são as chaves do dicionário e eu consigo acessar elas para descobrir o que tem dentro. E além disso, se você quiser direto os valores do dicionário, você pode fazer .values, que ele vai te dar todos os valores do dicionário. Aqui tem o primeiro valor é um outro dicionário e o segundo valor é 40. E se você quiser os dois ao mesmo tempo, você usa o .items, que ele vai retornar isso em forma de tuplas. Então, o primeiro item é a chave, o segundo item é o valor, e assim por diante. Aqui, a segunda chave com o seu respectivo valor. Muito legal, o dicionário é bem útil, vai ser muito útil aí mais para frente, porque você consegue associar alguma variável, algum nome para alguma variável, algum elemento. Então é muito importante isso. E por último, mas não menos importante, o set, eu vou ser sincero, não é muito usado assim, ele é mais para matemática, então ele é um conjunto, é mais ou menos como se fosse um conjunto, ele permite algumas coisas matemáticas, como intersecção de conjuntos, diferenciação de conjuntos. Então eu vou fazer aqui um set, ele tem uma sintaxe parecida com o dicionário, mas é diferente. Então eu vou fazer um set novo aqui, set novo, que vai ser, vou fazer frutas de novo, vou usar o exemplo das frutas, que vão ser abacaxi, laranja e banana, só. Aqui, nesse caso, você também usa esses colchetes, mas não usa os dois pontos, tá vendo? Então ele vai ser um conjunto aqui, e se você fizesse os colchetes sem informação dentro, ele seria um dicionário. Então toma cuidado com isso, ele é um dicionário, mas se você fizer com informação dentro, dessa forma que eu fiz, ele vai ser um set. Aqui, tá vendo? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Se você quiser fazer um set vazio, então você tem que primeiro escrever assim, set. E aí eu fiz um set vazio aqui. O set ele também é imutável, então você não pode alterar as informações dentro dele. Por quê? Porque ele vai ser não ordenado. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu mostrar para vocês o frutas, ele não vai ser ordenado. Então, ele não necessariamente, você pode acessar aqui, ele não consegue indexar, tá vendo? E ele não pode ser alterado também. Então, já que ele não pode ser indexado, ele também não pode ser alterado. Mas o que ele é bom? Ele não permite duplicatas. E você pode adicionar e remover coisas. Então vou usar aqui um set vazio e vou colocar aqui frutas.add e vou adicionar abacaxi. Se eu mostrar frutas aqui para vocês, tem frutas dentro do set. E se eu adicionar também laranja e remover abacaxi, vai ter só laranja, porque eu coloquei abacaxi e removi. Então ele pode adicionar e remover. Ele tem outras coisas que são mais matemáticas, então tipo assim, eu vou fazer um set aqui, abacaxi e laranja, e o outro frutas 2, que vai ser abacaxi e banana. E se eu fizer frutas.intersection frutas 2, ele vai me retornar a intersecção entre os dois sets, que é abacaxi, tá vendo? Deixa eu apagar isso aqui. Abacaxi tá nos dois sets.
E se eu colocar abacaxi aqui, para vocês verem que ele não permite duplicatas, então tem 2 abacaxis, né? Se eu printar frutas, não vai aparecer o segundo, porque ele não permite duplicatas. Muito legal, né? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. O Felipe ele vai continuar essa aula dizendo mais sobre for, como você pode iterar sobre uma lista. Então aqui tem uma lista, você quer fazer algo com cada um dos elementos. Como que você vai fazer isso? Você usa o looping, né? Dá para fazer com while? Dá. Só que o for, ele tem uma maneira muito legal que se conecta com as listas. E ele vai explicar mais para frente. Agora, na segunda parte da aula. Muito obrigado por vocês ficarem até aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam da aula, o que vocês estão achando até agora do curso. Que a gente está sempre lendo e a gente tenta ao máximo tirar as dúvidas que vocês têm. Muito obrigado e bons estudos. Fala devs, beleza? Sou Felipe Bertolo. Vou gravar aqui então para vocês a terceira aula do curso de Python, que é sobre for. Então na aula anterior a Ana mostrou para vocês condicionais e while, que é uma forma de fazer loops também no código. Tanto while quanto for são formas de a gente repetir códigos. Então se a gente está repetindo demais uma determinada ação ao longo do nosso código, provavelmente dá para a gente resolver usando algum loop. Só que o while e o for eles têm algumas diferenças, né, em estrutura, em usos também, em aplicabilidade. Então eu vou trazer aqui 2 exemplos do while só para a gente finalizar esse assunto. E depois eu vou seguir aqui com o for, mostrando todos os métodos possíveis e alguns contextos em que ele pode ser utilizado. Então, o primeiro exemplo que eu queria trazer aqui do while para finalizar o assunto é o que a Ana mostrou na última aula sobre estar gostando do curso. Então, basicamente, quando eu rodo aqui, tem uma pergunta, né, que ela vai se repetir indeterminadamente até o usuário responder uma das coisas que eu quero. Então, no caso, como eu especifiquei as respostas possíveis para ele, eu vou colocar aqui sim. E aí ele já usa o break para interromper o loop e retornar aqui a resposta, que ótimo, né? E agora indo para o segundo exemplo, eu importei uma biblioteca aqui, né? Vocês não precisam se preocupar por enquanto com as bibliotecas, né? Porque são infinitas bibliotecas dentro do Python. Eu importei aqui que para o meu uso eu vou precisar de um número aleatório entre 1 e 100. Então essa biblioteca random, ela está me gerando esse número aleatório e eu não sei que número é esse. A ideia do código é eu perguntar para o usuário qual é esse número e enquanto ele não acertar, eu continuo perguntando. Eu não sei quantas vezes eu vou ter que perguntar, então o while ele entra aqui. Poderia ser um while aleatório menor do que... Perdão, resposta menor do que aleatório. Então enquanto a resposta for inferior ao número que eu gerei aqui no começo, ele continua perguntando. Só que é mais fácil colocar true, porque é uma coisa que assim vai se repetir indeterminadamente até o meu break. Então eu vou rodar aqui o código e vou tentar adivinhar o número, né? Então como eu sei que está entre 1 e 100, né? Eu vou colocar 50 aqui. Então ele me fala que é um número maior do que 50, então eu vou colocar 75. Ele fala que é mais alto do que 75 agora, então eu vou colocar 90, por exemplo. É mais baixo do que 90, então eu vou colocar 82. Mais baixo do que 82. Então eu vou colocar 78, por exemplo. Então pronto, acertei. Era 78. Acabou até que eu consegui em menos tentativas. Teve umas aqui que eu tive que ficar indo de 1 em 1 até acertar. Então esse é o uso do while, por exemplo. Eu não sei quantas vezes eu vou ter que fazer essa pergunta para o usuário, mas eu vou perguntando até ele acertar. O for já é um pouco diferente. Então o for ele tem uma estrutura bem mais característica. Então, ele precisa de uma variável, pode ser mais de uma também, a gente vai ver mais para frente, onde os dados do loop vão ficar armazenados, e um iterador. O que é um iterador? Ele pode ser uma lista, pode ser várias estruturas dentro do Python, através das quais eu posso passar de dado em dado. Então, a ideia é que para cada peça de dado dentro dessa estrutura do iterador, eu vou executar um código. Então, aqui eu começo definindo uma lista, por exemplo. Então, eu tenho aqui essa lista de números de 0 a 5. Qual que é a ideia do for? For número in num. Ou seja, para cada número dentro do num, eu vou printar o número. Ou seja, ele me retorna aqui 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Só para mostrar aqui também, eu também poderia pegar essa lista e colocar direto aqui, em vez de atribuir ela a uma variável, né? Então ele vai passar cada número aqui dentro desse iterador e printar ele para mim. Mas por que eu estou colocando aqui? Para mostrar para vocês que quando eu quero repetir alguma determinada ação, sei lá, 20 vezes, a gente tem uma funçãozinha dentro do Python que chama range.
Então, se a gente passa aqui o número de vezes que a gente repete determinado código dentro do range, a gente vai repetir aquele determinado número de vezes. Então, o range ele retorna literalmente uma lista de 0 até o número anterior ao número que a gente colocou dentro do range. Então, como eu coloquei o range 6, ele vai retornar exatamente de 0 a 5. Na hora que eu executo, dá o mesmo output dessa lista anterior. Agora vamos supor que eu quero printar aqui só os números que são pares. Tem duas formas de eu fazer isso. A primeira é eu fazer uma condicional dentro desse range. Então, para cada número dentro do range 6, eu vou dividir por 2, pegar o resto da divisão. Se for 0, é porque o número é par. Então eu vou printar 0, 2 e 4. Aí vocês podem estar se perguntando, por que ele não printou o 6? É o que eu falei para vocês, né? Ele sempre para 1 antes do número que está aqui. Então ele está indo até 5. O 6 ele não está em jogo aqui, né? Então eu vou printar só o 0, o 2 e o 4. Se eu colocasse 7, aí sim ele printaria o 6. Mas eu não vou colocar, só para padronizar, ficar igual a linha de baixo aqui, né? A segunda forma da gente fazer e printar os números pares desse intervalo é a gente pegando aqui e usando o terceiro argumento do range. Então, o range a gente pode colocar só um número aqui dentro, mas a gente também pode colocar começo, fim e step. Né? Step seria passo, né, em inglês. Qual que é a ideia do passo? Eu indico de quanto em quanto a gente vai andar pelos elementos desse intervalo. Então, no caso, eu estou indo de 0 a 5, de 2 em 2. Então, eu começo no 0, vou para o 2, vou para o 4 e depois eu paro. Então, se eu printar esses números, vai me dar o mesmo resultado do outro. Então, só para mostrar para vocês como que o for funciona, né? Essa estrutura aqui do range, por exemplo, né, que pode ser uma lista, um dicionário, qualquer coisa, ela é um iterador. Então, a gente percorre elementos que estão dentro desse iterador e armazena eles nessa primeira variável que a gente define aqui. A gente pode dar o nome que a gente quiser para ela. Pode ter mais de uma também, a gente vai ver daqui para frente alguns outros exemplos. E a gente vai efetuando qualquer tipo de operação com esses números que estão dentro do iterador, que a gente vai armazenando. Então agora eu vou ir para alguns outros métodos importantes. Então eu vou definir aqui duas listas que eu vou estar usando. A primeira é uma lista de nomes, então a gente tem aqui o trio aqui, Daniel, Gabriel e Samuel, e a gente tem as idades deles, que é 25, 30 e 35, né? O primeiro método que eu acho que é importante mostrar é o zip. Então o zip ele possibilita que a gente itere sobre 2 ou mais conjuntos de dados, desde que eles tenham o mesmo tamanho. Então aqui eu tenho uma lista de nomes e uma lista de idades. Então, como os dois conjuntos de dados têm 3 dados cada, o zip ele consegue relacionar certinho o Daniel ao 25, o Gabriel ao 30 e o Samuel ao 35. Então agora eu consigo colocar duas variáveis aqui dentro. Então, para cada nome e idade, dentro do zip de nomes e idades, eu vou conseguir printar. Meu nome pode ser Daniel, né? Tenho 25 anos. Então, a ideia é essa. Ó. Então, eu consigo percorrer mais de uma lista. Isso é muito bom para fazer relação entre dados. Então, eu posso ter os dados em forma aqui de listas mesmo, em listas separadas, e eu consigo printar usando o zip. Então, o zip ele relaciona os dados, né? Inclusive, só para mostrar para vocês, eu vou copiar esse código aqui embaixo, né? Eu vou tirar aqui a idade, né? E eu vou printar o nome, né? Só para mostrar o que o zip faz de fato. Ele me retorna uma lista de tuplas, né? Que relaciona os dados. Então a tupla a gente já viu, né? Na aula de formato de dados e tudo mais, que é uma lista imutável. Então ele relaciona o Daniel ao 25 e ele não vai relacionar o Daniel a nenhuma outra idade, assim como ele não vai relacionar o 25 a nenhum outro nome, porque ele criou uma tupla imutável que relaciona esses dois dados. Então quando a gente insere a segunda variável de idade aqui, ele consegue extrair esse dado certinho aqui. Então a gente tem uma lista de tuplas que relacionam os dados. A gente também pode fazer em forma de dicionário. Então qual que é a ideia? Se a gente coloca aqui pessoas, recebe, dicionário, e dentro do dicionário zip de nomes e idades, né, a gente gerou agora um dicionário que a gente tem os nomes nos índices das pessoas, do dicionário, perdão, e para cada pessoa representando esse índice, a gente vai ter a idade dela como valor. Então aqui já vem um outro método que é keys. Então ele me retorna as chaves do dicionário. Então eu consigo fazer assim, para cada chave dentro de pessoas.keys, meu nome é chave. Então, na hora que eu executo, meu nome é Daniel, meu nome é Gabriel, meu nome é Samuel. Né? Eu consigo aqui, só para mostrar para vocês, retornar esse dicionário. Ó.
né? Então, os índices são os nomes das pessoas e as idades são os valores, né? E falando em valores, né? Eu também consigo falar, para cada valor em pessoas.values tenho tantos anos. Então eu retorno as idades de cada um. E quando eu tenho um dicionário, eu também posso usar o items para retornar os dois ao mesmo tempo. Então, para chave e valor dentro de pessoas.items, meu nome é chave e tenho valor anos. Então, meu nome é Daniel, tenho 25 anos e por aí vai, né? E agora qual que é a ideia do enumerate? Então eu vou mudar a lista. Na verdade eu tenho aqui uma lista de compras, vamos supor, de maçã, banana e laranja, né? A gente vai fazer compra na feira, que seja, e a gente tem essa listinha aqui. Então vou definir ela aqui primeiro. E a ideia que a gente tem aqui, para cada índice e fruta dentro do enumerate, a gente consegue printar o índice e a fruta em questão. O enumerate, então, o que ele faz na prática? É gerar também uma lista de tuplas para a gente, só que ele não relaciona mais o índice ao valor, igual a gente estava fazendo ali no zip, no dicionário. O que ele relaciona é o índice da lista mesmo. Então, no dicionário a gente consegue alterar o valor do índice, né? Aqui, na verdade, está indo de 0 a 2, né? Então, a maçã é 0, a banana é 1 e laranja é 2. Então, ele pega esse valor, né? O índice do Python mesmo, para dentro dessa lista. Então, é uma forma da gente contar os elementos aí, talvez, né? Tem alguns usos. É mais específico, mas é interessante saber que é possível também. E só para mostrar, né? Eu também consigo aqui pegar, por exemplo, né, vou tirar aqui a fruta, né, deixar só o índice. Então vou colocar aqui, né? Então ele também retorna uma lista de tuplas, né, relacionando o índice no primeiro elemento de cada tupla e o valor no segundo, né? E agora tem um terceiro que é o set, né? Então aqui eu tenho uma lista que tem vários valores repetidos, né? Então 0, 1, 2, 2, 3, 3, 3, inclusive tem até um espaço faltando, 4, 5 e 5. Então vou definir essa lista. E agora eu quero fazer um for no set desses números. Eu não quero fazer nos números, mas sim no set deles. Quando eu peço para ele printar, ele retorna 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, ele está tirando os números repetidos, né? O set ele é uma estrutura de dados também. A gente consegue definir um set desde o começo, né? Então, só para mostrar, tem aqui o set nums. Ele é como se fosse um dicionário, só que sem índice. Então a gente define como se fosse uma lista, só que a gente troca o colchete por chave e define aqui. A gente poderia colocar esse set nuns aqui em cima e printar o número, ele também vai retornar normalmente, né? E para finalizar a aula, rapidinho aqui, a gente tem list comprehension, que assim, apesar de ser rápido, é muito importante porque é uma forma muito eficiente de criar listas inteiras dentro dos dados, usando dados que a gente já sabe. Então a gente consegue definir determinados critérios também para criar essas listas. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma lista de números de 0 a 20. Vamos supor que eu quero todos os quadrados perfeitos usando esses números. Então eu não sei os quadrados perfeitos, eu só sei os números em si. Ou seja, eu tenho os números de 0 a 20 e eu posso usar essa lista a meu favor para criar a segunda lista, que é a lista de quadrados perfeitos. Então eu vou definir esses números. E agora eu tenho a lista de quadrados perfeitos. Então eu abro o colchete, certo? E aqui dentro eu coloco x elevado a 2 para cada x dentro dos números. Ou seja, esse for ele fica aqui dentro, né? Ele é uma estrutura de repetição também, só que ele acaba não sendo aquela estrutura padrão que a gente estava vendo, que usa 2 pontos, né? O iterador, esse in aqui, né? Ele tem uma estrutura muito parecida, mas ela é feita dentro da própria lista. Então eu elevo ao quadrado para cada x em números, né? Ou seja, eu tenho aqui de 0 até 400, que são os quadrados perfeitos dos números que eu defini aqui em cima. Mas aí vamos supor que eu quero fazer agora só os quadrados pares. Então eu também consigo elevar ao quadrado cada x dentro dos números, se o x é divisível por 2, né? Então, na hora que eu printo aqui, ele me dá o 0, 4, 16, tudo. Então, se a gente está vendo, ele está pulando o 1, o 3, o 5, né? Ele está pulando todos os ímpares. Então, ele está me retornando só os pares. Então, enfim, a aula acabou sendo bem rapidinha dessa vez, mas é para mostrar o for para vocês, que é uma estrutura muito importante. Mais para frente, que a gente vai ver pandas, por exemplo, que é uma biblioteca que tem ali tabelas dentro do Python. Cada coluna, na verdade, é um conjunto de dados. Então a gente consegue usar o for
para cada coluna. A gente consegue relacionar colunas, a gente consegue percorrer as colunas como se elas fossem iteradores mesmo para interagir com os dados dentro delas. Então o for ele é uma estrutura muito importante para fazer esse tipo de repetição, né? Diferentemente do while que a gente acaba usando nesses casos, por exemplo, que a gente não sabe quantas vezes a gente vai fazer. E é lógico também, né? Não significa que você sempre vai saber o tanto de vezes que você vai repetir o que está dentro do for. Eu só preciso passar o nome da coluna, por exemplo, lá dentro, que ele vai fazer para cada valor que tiver lá dentro da coluna. Talvez a coluna tenha 200 dados, 250 dados. Eu não vou saber quantos dados a coluna tem, mas eu sei que quando eu uso for, ele vai fazer uma repetição para cada quantidade que eu tenho lá dentro. Então, o while já é um pouco diferente, né? Ele vai fazer aqui nesse caso para sempre, né? Se eu quiser errar de propósito o número aqui para sempre, ele vai continuar me perguntando esse número até eu acertar. Então, eu poderia aqui colocar uma condição, se o usuário tentar 10 vezes, ele para de perguntar, mas aqui é só para mostrar para vocês mesmo o loop, como ele funciona. Então, acaba sendo nesse sentido aí a aula de hoje. Espero que tenham gostado.